Fala pessoal, segue o vídeo de correção das atividades do tema Prismas, Cilindros e Cones. Os nossos objetivos são calcular a área das superfícies laterais de um cilindro, calcular a área das superfícies laterais de um cone, associar as fórmulas para o cálculo de volume com os respectivos sólidos geométricos, cubos, paralelepípedos, prismas e pirâmides, calcular o volume de cubos, paralelepípedos, prismas e pirâmides. Número 1. A figura a seguir representa um cilindro. Observando os dados, é correto afirmar que a área do cilindro é aproximadamente... Então aqui, pessoal, nós iremos calcular a superfície total desse cilindro. Lembrando que o cilindro ele possui duas bases paralelas circulares e congruentes e uma superfície lateral arredondada que acompanha essa circunferência da base, tanto da base inferior como da base superior. Essa distância da base superior da base inferior é chamada de altura. O segmento que une as duas bases é chamado de geratriz. Como a base é circular, a área da base ela é calculada da seguinte forma: π vezes r ao quadrado. Então, a área da base é igual a π vezes o raio desse círculo. Então, a área da base é igual a π vezes o raio desse círculo, que é de 3 centímetros. Então, a área da base é igual a π vezes o raio desse círculo, que é de 3 unidades. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Então, a área da base é igual a 3 ao quadrado, 9 π unidades de área. Por enquanto, eu não vou multiplicar o π 3,14. Ele pede aqui, ó. No final a gente faz isso. Agora, pessoal, a área lateral. Pessoal, a área lateral de um cilindro, se você pega aqui uma tesoura e recorta isso daqui e estica essa face lateral arredondada, ela se transforma num retângulo. E aqui eu vou desenhar aqui a base superior, a base inferior, para a gente ter uma noção aqui, ó, do que é que eu estou falando. Se você analisar bem, você consegue enxergar que o comprimento dessa circunferência aqui do círculo da base é esse lado aqui desse retângulo. Ou seja, aqui o comprimento dessa circunferência é 2πr. E aqui nós temos quem? A altura, o h, que no caso aqui vale 10, que é a distância dessas duas bases circulares. Então, para a área lateral, já que quando eu recorto aqui e estico, transforma-se num retângulo, eu tenho 2πr vezes h. Então, vai ficar aqui, ó, 2πr vezes h. Então, a área lateral é igual a 2 vezes o π vezes o raio, que é 3 unidades, vezes a altura, que é 10. A área lateral é igual a 2 vezes 3, 6, 6 vezes 10, que dá 60 π unidades de área. A área total é 2 vezes a área da base. Veja bem, nós temos duas bases circulares, mais a área lateral, que a gente acabou de calcular. A área da base nós calculamos, deu 9π, mais a área lateral, que é 60π. Então, a área total vai ficar 2 vezes 9 dá 18π, mais 60π. Então, a área total é igual a 18 mais 60 vai dar 78π unidades de área. Bom, mas aqui ele pede, né, para calcular 3,14 aqui o valor do π. Então, vamos multiplicar 3,14 vezes 78. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 1, 8 e 3, 11, sobe 1. 8 vezes 3, 24 e 1, 25. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 1, 7, 2, 9. E 7 vezes 3, 21. Então, nós temos 2, 9, somando isso, né? 9 e 5, 14, sobe 1. 1 e 2, 3 e 1, 4, desce o 2. Analisa aqui nos fatores quantos algarismos após a vírgula 2. Então, eu venho aqui da direita para a esquerda, conto duas casas. Então, a área total é 244,92 unidades de área. E o valor que mais aproxima a 244,92 unidades de área, né, 244, é o 245, é a letra D. Valeu, pessoal, vamos para a próxima. A figura a seguir representa um cone. Observando os dados, calcule a área total do cone. Pessoal, lembrando que o cone ele tem apenas uma base, enquanto que no cilindro nós tínhamos duas bases circulares, o cone tem uma. E para a área total do cone, nós temos apenas uma área da base mais a área lateral. Se você fizer um corte nessa geratriz, que é a distância aqui do vértice do cone a um ponto dessa circunferência da base, faz esse corte, quando abre, transforma-se nisso daqui, ó, um formato de leque. E aqui é G, né, que é um G aqui, tá? Vou fazer um G aqui também. E a superfície lateral transforma-se no setor de uma outra circunferência imaginária. E utilizando uma regra de 3, nós vamos chegar na seguinte fórmula para a área lateral, que é π vezes r
vezes G. Para o vídeo não ficar grande, eu não vou demonstrar essa fórmula aqui para vocês, tá bom? Lá na aula de cones da playlist da segunda série, eu demonstro essa formulinha. Então aqui vai ficar para a área da base, já sabemos que é π vezes r ao quadrado. Deixa eu anotar aqui. A área da base é πr ao quadrado. Vai ficar π vezes o raio é de 6, vai ficar 6 ao quadrado, que vai dar 36 π centímetros quadrados. Aqui foi dada a unidade de medida, centímetros. Para a área lateral, como eu falei, nós temos a formulinha π vezes r vezes g. Então vai ficar π vezes o raio, que é 6, vezes a geratriz, que é a distância do vértice do cone para um ponto da circunferência, e a gente não tem essa geratriz. Que legal! Então a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras agora, bem tranquilo, bem fácil. Vamos fazer aqui, ó. Olha só, pessoal, situações onde o teorema de Pitágoras é importante. Olha só, eu tenho aqui, ó, a distância do centro aqui, ó, da projeção do vértice do cone até o centro, 90 graus aqui. Então essa distância é 6, que é o raio dessa projeção para um ponto da circunferência. Essa altura é 8 e aqui eu tenho G. Esse G, que é a geratriz, eu posso chamar de que aqui nesse triângulo imaginário? De hipotenusa. Então eu tenho G ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, mais H ao quadrado. Geratriz ao quadrado é igual, o raio é 6, fica 6 ao quadrado, a altura é 8, 8 ao quadrado. Então geratriz ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. Geratriz ao quadrado, 36 mais 64, 100. O 2 passa para lá. Como eu estou buscando uma unidade de comprimento, eu nem vou utilizar o mais ou menos aqui, eu quero apenas a raiz positiva, que vai dar 10 centímetros. Então a geratriz vale 10. Vou substituir aqui 10, então a área lateral, 6 vezes 10 dá 60 π centímetros quadrados. Bom, então a área total do cone, como tem apenas uma base circular, vai ficar 36 π mais a área lateral, que é 60 π. Somando isso, 36 mais 60 dá 96 π centímetros quadrados. Ele pede para usar, né? Aqui tá ok, tudo certo, mas como ele pediu aqui, né? Ele use o π igual a 3,14, vamos multiplicar então 3,14 e por 96. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 6 vezes 3, 18. 9 vezes 4, 36, vão 3. 9 vezes 1, 9. 3, 12, sobe 1. 9 vezes 3, 27. 1, 28. Então aqui vai ficar 4. 8, 6, 14, sobe 1. 1 e 8, 9, 2, 11, sobe 1. 1 e 1, 2 e 8, 10, sobe 1. 3 aqui. 2 algarismos após a vírgula, conta da direita para a esquerda. Área total é de 301,44 centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Número 3. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira coluna, onde a primeira está representado o sólido geométrico e a segunda a fórmula para o cálculo do volume. Pessoal, o cubo é aquele bloco, né, retangular que apresenta todas as arestas de mesma medida. Então, é comum chamar isso aqui de A, ok? Aqui é A, já que é tudo igual, tudo é A. Para a gente calcular o volume, por exemplo, eu tenho a área da base vezes a altura. A área da base é A vezes A, que vai dar A ao quadrado, vezes a altura, o H aqui é o A também, já que são todas as arestas de mesma medida. E A ao quadrado vezes A dá A ao cubo, que seria aqui, ó. Então a figura 1 está aqui, ó, ok? Esse bloco retangular, o paralelepípedo, é outro prisma notável, é a área da base vezes a altura. Nós temos aqui e temos aqui também, né? Nessas duas aqui. Então, a gente vai adequar por enquanto. Vamos deixar aqui para ver se é aqui. Vou deixar de fora aqui, ó. Então, eu tenho 2 e 1. Vamos ver se essa sequência a gente encontra aqui. Se não for, a gente joga esse 2 aqui. A pirâmide de base pentagonal, como ela tem apenas essa base aqui, você divide por 3 no volume, tá? Então, eu tenho o volume, que é a área da base, vezes a altura dessa pirâmide. Tá aqui a altura, né? 90 graus aqui, dividido por 3. É essa formulinha aqui, ó. 1 vezes a área da base, tá aqui, né? O 1 não precisa aparecer, aqui apareceu, tudo bem. A área da base vezes a altura dividido por 3. Então, aqui, certamente é o 4. Então, nós temos a sequência 4, 2, 1. 4, 1, 4, 2, 1. Pode ser a letra D aqui, ó. Vamos lá, né? O outro sólido é esse prisma hexagonal. E eu vou colocar aqui o número dele, que é 3. Nós teremos a sequência. Então, aqui 4, 2, 1, 3. Vamos ver se a gente tem a sequência, letra D, né? 4, aliás, desculpa, é 4, 2, 1, 3. Isso, 4, 2, 1, 3. Então, é a letra D mesmo. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Lembrando que a pirâmide, ela tem apenas uma base. Se eu tenho um prisma de mesma altura, de mesma base, são necessários 3 pirâmides dessa cheia para lotar esse prisma de mesma base, tá? Aqui é uma
ele fala pirâmide pentagonal, na verdade ela é hexagonal, ok, pessoal? Ela tem 6 lados aqui, ó. Aqui está pentagonal. Vamos para o número 4. Uma piscina com 5 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de profundidade tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Se o nível da água está 20 centímetros abaixo da borda, o volume de água existente na piscina é igual a... Aí nós temos 27 mil centímetros cúbicos, 27 mil metros cúbicos. Aqui nós temos 27 mil litros, 3 mil litros, 30 metros cúbicos. Pessoal, é o seguinte, pode acontecer, dependendo do caminho que a gente tomar, temos que fazer algumas conversões de medidas aqui, de unidade de medida. Vamos trabalhar com o metro mesmo e aí a gente vê o que acontece. Caso seja necessário, faremos a conversão da unidade de medida. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Aqui está a nossa piscina. Tá aí a nossa piscina. Ela tem água, ela está com 20 centímetros abaixo da borda. Então a única medida que eu tenho que ficar atento aqui, que está alterada, é a altura dela. Então ela tem 20 centímetros abaixo aqui, ó. Ela vem até aqui de água. Essa é a quantidade de água que está na piscina. Que vai dar o quê? Vamos analisar aqui. Ela tem 5 metros de comprimento. Vamos colocar aí 5 metros aqui. Esse é o comprimento dela, 5 metros. 3 metros de largura. Ficou bem fora da escala aqui, mas tudo bem. E 2 metros de profundidade. Aqui, ó, são 2 metros. Só que acontece o seguinte. Ela está com 20 centímetros abaixo. Então, na verdade, até essa altura da água aqui, ó, o volume de água existente é o que interessa até a altura da água. É 1,8. Já que eu tenho que tirar 20 centímetros de 2 metros, que é a profundidade da piscina. Eu tenho 1,8 de metros. Lembrando que 1 metro são 100 centímetros. Então, 2 metros, 200 centímetros. Tira 20 centímetros, 180 centímetros. 180 centímetros é 1,8, tá? Ou 1,80. Então, aqui é 1,80 m de altura de água que temos aqui. O volume dela vai ser o seguinte. É a área da base vezes a altura, ok? Não divide por 3, né? É um prisma retangular. Então, volume igual. Área da base, a base aqui é 3 vezes 5. Então, vai ficar assim, ó. Área da base, 3, a largura vezes o comprimento, vezes 5, que vai dar 15 metros quadrados. Então, aqui eu tenho 15 vezes a altura 1,8. O volume igual. Eu vou fazer aqui no cantinho essa continha. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1 que dá 1. Somando isso vai dar 0. 2 e 5, 7. 1 e 1, 2. Eu tenho um algarismo após a vírgula. Conta aqui da direita para a esquerda uma casa. Então eu tenho 27 metros cúbicos. Eu tenho na letra E aqui 30 metros cúbicos. 27 metros cúbicos é a quantidade de água a essa altura, né, de 1,8 metros. Aqui eu tenho 3 mil litros, aqui eu tenho 27 mil litros. Bom, o que a gente pode fazer? Aqui eu tenho 27 mil, né? Não, é 27 metros cúbicos. Eu devo lembrar o seguinte, pessoal, algumas coisas aqui são necessárias para você responder essa questão. Uma delas é lembrar que se eu tenho um cubo de 1 metro de aresta, então aqui é 1 metro, aqui também é 1 metro, aqui também é 1 metro. O volume é a área da base vezes a altura, é A vezes A vezes A ao cubo. O volume vai ser o quê? 1 vezes 1 vezes 1, 1 ao cubo, né? 1 ao cubo vai ficar 1 metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tem que lembrar disso. Ora, se 1 metro cúbico aqui, ó, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 2 são 2000 litros. Então, 10 são 10 mil litros, 20 são 20 mil litros, então 27 metros cúbicos equivale a 27 mil litros. Basta multiplicar por 1000, né? Pegar o 27 e multiplicar por 1000, já que 1 metro cúbico é 1000, então 27 vezes 1000 dá 27 mil litros. É a letra C. Beleza, pessoal? Poderia também trabalhar com decímetro, né? No caso aqui, vocês transformariam isso para decímetro, lembrando que o 10 decímetros é 1 metro, ou seja, a cada 1 decímetro eu tenho 10 centímetros. Transformando isso em decímetro, você acharia em decímetros cúbicos, e aí lembrar que 1 decímetro cúbico dá 1 litro, ou seja, 10 centímetros de lado, né, um cubo de 10 centímetros de lado, 1 decímetro cúbico dá 1 litro. Aí fazer a transformação também, multiplicar. Mas não há necessidade, né? Dessa forma aqui ficou bem tranquilo. Valeu, pessoal, então até a próxima.